Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre as características da lei em Romanos capítulo 7. Nós estamos analisando o capítulo 7 e aprendendo, entre outras coisas, que Cristo na cruz aboliu a lei no seu aspecto condenatório. Ou seja, Cristo pagou a dívida que tínhamos para com a lei. A lei de Deus não pode mais nos condenar porque Cristo assumiu a culpa no nosso lugar. E estamos aprendendo que pelo fato de Cristo abolir a lei no seu aspecto condenatório não significa que ele aboliu a lei como parte do estilo de vida ético do cristão salvo pela graça. Vamos continuar neste estudo que é muito importante. Eu recomendo, compartilhe os áudios do estudo dessa semana com outros irmãos de sua igreja, porque há muitas pessoas sinceramente enganadas a respeito deste assunto. Há pessoas que vão para o lado do liberalismo, pensando que a graça patrocina uma vida de pecado, e outros vão para o lado do legalismo, achando que podem comprar a salvação por meio da obediência à lei. Eu tenho certeza que esses áudios dessa semana ajudarão a você e a outras pessoas a terem uma compreensão mais equilibrada e bíblica, obviamente, acerca deste ponto. Vejamos hoje as características da lei. Vamos ver Romanos, capítulo 7, versos 12 a 14. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Veja como o texto ficou bem claro aqui na nova versão transformadora. O apóstolo Paulo, falando que a lei foi abolida no seu aspecto condenatório, ele fala aqui neste contexto, que o problema não está na lei de Deus e, portanto, ela não precisa ser abolida. O problema está na natureza pecaminosa do ser humano. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Porém, o pecado em nós se aproveita de algo santo, justo e bom, que é a lei, para arrebentar com a nossa vida, condenando-nos à morte eterna. O problema não está na lei de Deus, está no pecado que habita em nós. E se o problema está no pecado e não na lei, como, meu irmão, que Jesus resolve esse problema? Abolindo a lei? É óbvio que não. Se isso fosse possível, Cristo teria abolido a lei lá no céu, ele nem teria vindo morrer na cruz, amigo ouvinte. Veja como é incoerente a religião de muitas pessoas que dizem que creem na graça, mas creem na abolição da lei. Não tem lógica. Se a lei é santa, justa e boa, e Cristo morreu na cruz para pagar pela dívida da transgressão dela, isso prova que ela é eterna. A solução não é abolir a lei. A solução para o nosso problema está em Cristo ter morrido na cruz para nos libertar da condenação da lei. Aqui está a solução. Aqui encontramos a coerência do plano de salvação. E no verso 14 de Romanos 7, Paulo descreve a nossa luta contra o pecado da seguinte forma: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Aqui o conceito é muito claro. O problema não está na lei, que é espiritual e boa, mas em nós que somos humanos escravos do pecado. Se Cristo não nos libertar do poder do pecado, nos afundamos cada vez mais. Entretanto, perceba neste texto que mesmo a lei de Deus sendo válida, a solução para o nosso problema não está na abolição dela e nem na obediência a ela. A nossa solução está em Cristo. A nossa solução está na morte substitutiva de Cristo, que nos liberta da condenação da lei. Você e eu precisamos entender este assunto para evitarmos os extremos. Entendendo essas características boas da lei, você perceberá que o problema não está nela, está em nós. E
com certeza, amigo ouvinte, uma compreensão equilibrada acerca deste assunto evitará que acreditemos em muitos ensinamentos antibíblicos por aí que falam acerca da abolição da lei de Deus. Pense com carinho nisto que eu lhe disse hoje e qualquer coisa estarei inteiramente à sua disposição. Poderá me escrever para leandro.quadros@novotempo.com leandro.quadros@novotempo.com. Que Deus guie os seus passos e até amanhã, pela graça dele, em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.